Bom dia, glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuar falando sobre segurança pública, economia, contabilidade, justiça, educação, saúde e trabalhando para reerguer, recomeçar esse guerreiro, esse gigante, esse forte país chamado Brasil. Brasil. Porque muitas pessoas, você já deve ter ouvido falar, eu cresci ouvindo falar, que nós temos uma polícia despreparada. A polícia militar é uma polícia despreparada. A polícia civil é uma polícia corrupta. Eu quero falar para você que não, não é. A polícia militar não é despreparada. A polícia civil não é corrupta. Simplesmente estão entregues nas mãos erradas. A polícia militar não é despreparada. Simplesmente a polícia civil e a polícia militar não têm a preparação suficiente para lidar com esse tipo de crime que cresceu no Brasil. É isso. E o Brasil, não é que o Brasil não tem justiça, o Brasil tem justiça. Simplesmente não tinha quem comandava a justiça. Porque essa ousadia dos bandidos, o bandido não tem ousadia. Os bandidos não têm audácia. Quem tem ousadia é a justiça. Ou seja, os bandidos estão sendo comandados por pessoas que estão na justiça, por pessoas que comandam a justiça. E a polícia militar, um órgão tão importante para a nossa sociedade, a polícia militar é um patrimônio dos brasileiros, a polícia civil, e foram invadidas por esses porcos imundos que estão comandando o crime organizado. Estão comandando o crime organizado, porque a segurança pública é a melhor segurança que existe. Não existe segurança melhor do que a segurança pública. Só que infelizmente estão em mãos erradas. Em mãos erradas. Agora, porque as pessoas que comandam o crime organizado são as mesmas pessoas que comandam, que estão na justiça, que estão na lei. E a PM, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, eles só obedecem, eles só fazem obedecer. A Polícia Militar, não é que a Polícia Militar é despreparada, eles obedecem. Então, as pessoas, vou dar um exemplo aqui, quando os bandidos vão explodir um caixa eletrônico, a explosão, ela é ouvida à distância, a quilômetros, a milhas. Será que os bandidos vão explodir um banco, fazer um assalto, juntar todo o dinheiro sem passar nenhuma viatura? Por quê? Porque a polícia militar só faz obedecer. Então quem está no governo, quem está lá em cima, dá ordem para a polícia militar sair, para os bandidos entrar. Então eles estão tendo informação de quem está lá dentro da justiça. Eles dão ordem para a polícia sair e os bandidos entrar. Aí os bandidos saem, a polícia entra. Você entendeu? Então, eu vou narrar para vocês a cena do exército entrando no governo. Porque o exército só foi chamado pelo governo porque o governo viu que os bandidos iam assumir o Rio de Janeiro. Mano. Os bandidos iam assumir o Rio de Janeiro. E se os bandidos assumissem o Rio de Janeiro, ia assumir o São Paulo, Minas Gerais, ia assumir o Brasil inteiro, os bandidos iam assumir. Então por isso que eles contrataram o exército. Mas aí de repente o exército chega e depara com os bandidos dentro do governo. Eu vou narrar para vocês a cena do exército entrando no governo. O exército chega, entra no governo e de repente ele se depara com crime organizado dentro do governo. E agora? Precisa ter cautela para não morrer pessoas inocentes. O exército não recuou. O exército não recuou. O exército só parou. O exército parou. Por quê? Para não morrer pessoas inocentes. O que nós vamos fazer com esses coronel? Porque são concursados, são formados, são pessoas que têm o poder, mas que estão no crime, que estão organizando o crime, que estão no governo, que estão na polícia. Esse patrimônio que é dos brasileiros, tão bonito que é a PM, estão assumidos por esses porcos imundos. Aí o exército chegou e deparou com o crime organizado dentro do governo. Porque esse é o motivo pelo qual o governo nunca permitiu que o exército entrasse. O governo nunca permitiu que o exército entrasse, porque o exército ele vai detectar todo o mal que está no governo. Mano.
O Exército vai passar por cima de todo o mal que está no governo. O Exército não vai passar a mão na cabeça de bandido, seja na política, seja no governo, seja na PM, não. Só que o Brasil é um país democrático. Nós temos que agir com democracia. Como é que vai ser agora? Vai ter que levar na Câmara dos Deputados para fazer uma votação? Para tomar uma atitude em relação a esses coronel? Como é que vai ser? Vai ter que levar no Senado Federal para fazer uma votação? Para decidir o destino desses coronel? Porque eles têm que ser tirados de circulação, irmão. Não podemos mais viver o crime organizado crescendo no Brasil. Tantas pessoas inocentes morrendo na mão desses bandidos. E o Exército entrou, chegou no governo, se deparou com o crime organizado. Aí o Exército parou. O Exército parou. E o Brasil vai parar, irmãos. O Brasil vai parar. O Brasil tem que parar para recomeçar, para se reerguer, para se reestruturar. O Brasil tem que parar. E para parar o Brasil, tem que parar vários órgãos. E um deles é a Rede Globo. A Rede Globo é a maior influenciadora de festas no Brasil, festas que promovem o crime. O Brasil não pode mais ser um país de futebol, de carnaval, irmão. Já ficou provado. Teve a Copa do Mundo no Brasil, só houve criminalidade, corrupção, roubalheira. Aí vem as Olimpíadas, mais roubalheira, mais corrupção. Aí o carnaval, aí a Rede Globo está preocupada com a segurança dos foliões no carnaval, Lula Palusa, o Rock in Rio. Irmãos, está na hora de parar o Brasil para recomeçar. Reestruturar o Brasil. Tirar esse crime organizado, separar o joio do trigo, separar o bem do mal, porque está tudo misturado. Essa é a dificuldade que o Exército está encontrando, para que não morram pessoas inocentes, para que não haja punição para pessoas inocentes. Não é que a polícia é despreparada, é que a polícia ela só obedecia. O Exército ele tem mais capacidade de detectar. O Exército pode chegar em um lugar mais além que a PM não conseguia chegar. A PM ela era restrita. A PM até aqui você chega, porque a PM ela só obedece. A Polícia Militar, a Polícia Civil, ela só obedece. E foi assim com a Polícia Federal durante muito tempo. Só obedece. Até aqui você vem, aqui você não vem mais. Então a PM recuava. Aí o governo, o que o governo fez? O governo começou a usar a PM para fazer a sua proteção. A proteção do governo, a proteção dos deputados, a proteção dos senadores. Porque eles têm que trabalhar. E a segurança pública é a melhor que existe. Por isso que fica caro para o juiz. Por isso que o salário do juiz é alto. Por isso que o salário do desembargador é alto. Por isso que o salário do promotor de justiça é alto, de um deputado, do vereador. Porque tem que pagar a proteção deles, a segurança deles, para eles poderem executar a sua função. Então por isso que é alto o gasto de um funcionário público. Porque são pessoas que sabem, está dentro do governo, está dentro da justiça e sabem os passos de cada um. E a qualquer momento pode executar um juiz, eles podem executar um juiz, pode executar um político que faz o bem, pode executar um juiz que faz o bem, pode querer executar um delegado que faz o bem, pode querer executar um promotor de justiça que faz o bem, pode querer executar um governador que faz o bem. Eles, irmãos, a ousadia só vem dessas pessoas que estão na justiça. Eles comandam os bandidos. Eles estão dentro da justiça comandando os bandidos. Então, esse é o cuidado que o Exército está tendo. Essa é a dificuldade que o Exército está tendo. Porque muitas pessoas estão cobrando já resultado com um mês que o Exército está nas ruas. As pessoas estão cobrando resultado de anos, talvez, que vem acarretando esses problemas. Décadas, séculos, vem acumulando problemas. As pessoas querem que resolva dentro de um mês, dentro de um ano. Irmãos, eu vou falar para você a verdade, a realidade. O Exército nunca mais vai sair do governo. O Exército ele vai assumir cada dia um estado diferente. É a única forma de combater essa rede de corrupção. É uma rede de corrupção, irmão. Isso é uma rede de corrupção. Isso é uma rede de corrupção que só pode ser combatido com a intervenção federal. Tanto o Exército, como a Polícia Federal, como o Ministério Público, todo o órgão federal. Todo o órgão federal são os órgãos que têm capacidade de combater o crime organizado. O crime organizado ele só pode ser combatido com órgãos federais. Tanto a Polícia Federal, como o Ministério Público Federal, como o Exército, como os órgãos federais em geral. Só eles podem combater o crime organizado. Só eles podem combater o crime organizado. Porque
são aqueles que têm como provar a existência dessas pessoas na justiça. São eles que têm como provar que o crime organizado está atuando dentro da justiça, comandando os bandidos lá fora. Ou seja, estão passando, não simplesmente passando a mão na cabeça do bandido, mas estão colaborando estão financiando o tráfico, pegando dinheiro do governo para financiar o tráfico, pegando dinheiro do governo para financiar os bandidos, para financiar o crime organizado. E isso não é só no Brasil não, irmãos. Quando a ONU autorizou a investigação da Toyota, por que os terroristas só usavam carros da Toyota? A ONU começou a investigar. Então tem alguém investindo nos terroristas. Os terroristas tinham convênio com a Toyota, porque os terroristas só usavam as caminhonetes da Toyota. Então o crime organizado no Brasil é da mesma forma. Por que as armas de onde vêm? As munição de onde vem? A preparação dos bandidos de onde vem? É preciso saber que os bandidos têm convênio com o pessoal que está dentro da justiça, estão investindo nos bandidos. Tem convênio com os bandidos. Estão dando cobertura para os bandidos trabalhar, irmãos. Isso significa o quê? É fácil, ao mesmo tempo que é difícil mudar o Brasil. Por quê? Porque todo o Brasil tem que estar junto. Todas as classes empresarial, dos milionários, dos investidores, toda a classe da Justiça Federal, todos os eleitores, toda a sociedade, as pessoas de bem têm que se unir, certo? Para que haja uma punição para esses coronel, para eles sair do poder, que está no político também, que está no governo. Tem que haver uma união do Brasil, certo? E não é difícil, mano. Não é difícil, só falta um pouco de vontade. Tem que ter uma força de vontade, tem que ter boa vontade das pessoas que podem mudar o Brasil. Das pessoas que querem um Brasil melhor. É Deus agindo, irmãos. Aleluia! É o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia.